Eu fui para a Ásia. Então, a gente juntou essa grana, eu falo a gente porque eu fui com hoje meu marido, na época já era meu namorado, a gente foi junto. Outra experiência também. Um test drive, né? E aí a gente foi para a Ásia. Então, eu fiquei ali 3 meses rodando Indonésia, Camboja, Vietnã. E aí eu acho que tem uma bagagem cultural enorme, né? E aí, sem nenhum clichê, é muito de você conhecer a história do outro, a visão do outro, né? As perspectivas muito diferentes. Então, eu acho que é uma experiência muito valiosa, não só profissionalmente. Pessoalmente, eu tenho muitas marcas assim positivas desse período. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao NS TechCast, podcast da Mundo Logística. Nessa temporada, recebemos os profissionais mais influentes do setor para falar sobre carreira, tecnologia e experiências. Se inscreve aí no canal do YouTube e segue a gente no Spotify ou nas principais plataformas de áudio. Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio do NS TechCast, nosso espaço para falar de logística, de carreira, de experiências, né, e com pessoas que inspiram aí outros profissionais do setor. Hoje eu estou aqui com Faria, da BRK, CEO da BRK. Obrigado, Faria, mais uma vez aí, né? Obrigado você, Guapa. É sempre um prazer participar. Bom estar com você aqui. E hoje um episódio bastante especial. A gente tem aqui Patrícia Bello, que é gerente de logística e projetos de inovação da Americanas. Patrícia, obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Valeu. Patrícia, para começar, eu sempre peço para os nossos convidados aqui se apresentarem em 30 segundos, rapidinho, quem que é a Patrícia? Tá bom. Eu sou Patrícia, brasiliense, mas já há quase 15 anos em São Paulo. Trabalho aí nas áreas de supply há mais ou menos esse mesmo período, desde que eu vim para cá. E hoje atuo aí como gestora de projetos e inovação na Americanas, então bastante focado para soluções de distribuição que envolvam aí a logística do e-commerce. Boa. Patrícia, vamos começar lá, né? Assim, fiquei sabendo que você foi uma aluna de escola pública, né? E que conseguiu estudar numa universidade federal. A gente sabe que isso não é tão simples, né? E que a tua história para conseguir chegar lá foi bem inusitada aí, né? Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho disso. Apesar de eu ser brasiliense, Guapo, eu não sou filha de políticos, né? Então, não sou da classe mais elitista que as pessoas costumam associar com alguém que vem de Brasília, que mora em Brasília. Então, bom, a história é essa. Eu estudei em escola pública, né? Minha família, meu pai e minha mãe, eu tenho mais um irmão mais velho. E a gente estudou em escola pública e, por alguma razão, eu encasquetei que eu queria fazer uma graduação numa universidade federal, né? Então, a UNB era sempre uma referência. Mas eu sabia que era uma missão difícil, né? Apesar de eu sempre ter sido muito aplicada, era representante de classe, talvez a mais nerds ali do ambiente escolar, tinha um déficit de conhecimento. Né? E aí tem essa curiosidade que eu gosto muito de doce, eu gosto de comer brigadeiro. E aí um belo dia eu estava fazendo um brigadeiro em casa, e aí eu falei, eu vou enrolar esses brigadeiros. Enrolei os brigadeiros e eu comecei a fazer conta. Falei, gente, quanto que eu gastei para fazer esses brigadeiros? E aí eu vi que tinha uma oportunidade de eu ganhar dinheiro com os brigadeiros, né? Então eu passei os meus 3 anos do ensino médio vendendo brigadeiro no recreio para juntar um dinheiro para pagar um cursinho por um semestre e fazer depois o vestibular e, enfim, deu certo. Já começou aí um empreendedorismo, né? Então só fiz um PNL ali rapidinho. Mas, enfim, tem esse planejamento aí por 3 anos, porque eu realmente tinha isso na cabeça. Que legal, muito bom. E aí você se formou em administração pela UNB, né? Conseguiu. E a logística chegou na tua carreira porque você fez um programa de trainee na Abril. Né? Isso. Desde da fase da UNB, eu já ingressei no mercado profissional, mas eu trabalhava numa ONG lá em Brasília. Então, nos meus 5 anos de faculdade, eu trabalhava nessa ONG.
E aí, quando eu me formei, eu fui para fora do Brasil, fiquei quase 1 ano fora. E aí, naquela reflexão, né? Quando eu voltar, eu volto para Brasília, eu vou virar concurseira, como 90% dos meus amigos, dos meus colegas de classe. E aí, eu descobri que eu queria mesmo testar a empresa privada. Eu queria ir para o mundo corporativo, né? Mas, em Brasília, você tinha ali filiais do que tinha em São Paulo e no Rio. Então, eu falei, vamos para o olho do furacão. E aí, fiz as aplicações para alguns programas de trainee. E, em 2008, eu passei no programa de trainee da Abril. E aí, era um programa que ele era estruturado em... Tinham 4 job rotations, então você passava por áreas específicas. E 2 delas eu fiz em áreas de supply. Então, uma eu fiz na parte de distribuição, porta a porta, e uma outra em suprimentos. Muito voltado para a compra de insumos, basicamente papel, né? Que era o grande insumo da Abril. E aí eu falei, nossa, esse negócio é legal. É legal porque tem o dinamismo ali do dia a dia, não é uma rotina... maçante, né? Não traz aquele marasmo, mas você também tem muita oportunidade de pensar coisas novas, pensar coisas diferentes. Então, me enveredei aí para a logística desde então. Quando acabou o programa, eu já fui para uma parte de planejamento de produção da Abril Educação, que era o pilar de livros educacionais e tal. E desde então, não saí mais da logística. Legal. E aí depois você foi trabalhar na B2W. Né? Já saiu da Abril, foi para a B2W. E que você cita como um dos momentos marcantes assim, na tua carreira. Né? Como é que foi essa mudança para e-commerce? Por que isso foi marcante? Como é que foi isso? Foi a minha segunda experiência, então, no mundo privado, né? Que eu desenhei aí lá atrás. E era muito diferente da Abril. Então... eu acho que, no caso da Abril, tem aquela relação, né, do primeiro emprego, do trainee, de uma porta de entrada super diferenciada. Mas eu também queria conhecer outros modelos, conhecer outras empresas, outros modus operandi. E aí, chegar nessa realidade do e-commerce era uma coisa muito mais frenética. Né? Eu acho que sempre tem, até hoje, né, esse desafio do... você se reinventar o tempo inteiro, você, às vezes, não esperar ter o estado da arte em alguma solução, porque você precisa implantar logo, senão você perde o timing. Então, foi uma diferença cultural muito grande, né? Mas a Americanas é uma escola. Então, foi bem interessante, assim, a experiência. Patrícia, deixa eu voltar um pouquinho no que você falou antes, que eu fiquei curioso aqui. Você tem uma experiência muito bacana fora do Brasil, que você citou, né? E você tem uma experiência de início de carreira como trainee. E nosso canal é assistido por, além de profissionais consolidados no mercado de logística, pessoas estão ingressando agora e mesmo pessoas curiosas para conhecer um pouquinho o nosso mercado. Qual que é a importância? Como que você enxerga a importância, primeiro, de experiência fora do Brasil? Né? O quanto que isso contribui, experiência fora do Brasil, e a questão de projetos trainees, que hoje a grande maioria das empresas, enterprises, praticam. Tá. Para mim, foi uma experiência muito valiosa esse ano que eu fiquei fora, Faria. Primeiro porque, dada esta configuração familiar, eu não falava inglês, né? Então, nunca tive tempo, nunca tive dinheiro para bancar curso de inglês. Então, eu fui para a Austrália e eu me lembro da minha estratégia, que era assim: eu imprimi todos os documentos que precisavam, visto, curso e tal. Se o cara da imigração me perguntasse alguma coisa, eu ia só empurrar a pastinha. E foi o que aconteceu, né? Eu falei, meu Deus. Empurrei a pastinha, entrei lá na imigração. Enfim, fiz cursos. Eu saí daqui com um curso pago, numa universidade, inclusive, lá, australiana. Mas foi uma experiência extremamente enriquecedora. Acho que não só por essa preparação profissional, né? Que para ingressar num programa de trainee era um pré-requisito, acho que hoje é ainda mais. Mas pela experiência de vida também, né? Então, é aquela história de você estar fora, você se vira, né? Outra vida. E aí eu fiz uma combinação no final desse ciclo, quando acabou o curso. Eu fui para
eu fui para a Ásia. Então, a gente juntou essa grana, eu falo a gente porque eu fui com, hoje, meu marido, na época já era meu namorado, a gente foi junto. Outra experiência também. Um test drive, né? E aí a gente foi para a Ásia. Então, eu fiquei ali 3 meses rodando Indonésia, Camboja, Vietnã. E aí eu acho que tem uma bagagem cultural enorme, né? E aí, sem nenhum clichê, é muito de você conhecer a história do outro, a visão do outro, né? As perspectivas muito diferentes. Então, eu acho que é uma experiência muito valiosa, não só profissionalmente. Pessoalmente, eu tenho muitas marcas assim positivas desse período, né? E aí, passar num programa de trainee, eu realmente vivi essa diferença de você ter algumas portas abertas com mais facilidade, né? Não é um processo simples. Enquanto eu estava aplicando, eu inclusive estava nessa viagem na Ásia, imagina, eu estou falando de 15 anos atrás, 16 anos atrás, a gente não tinha Wi-Fi, era toda conexão de escada. Então, sim, não sei se o público aí de novos entrantes no mercado vai saber o que eu estou falando, mas você ia numa lan house e pagava ali, né, a banda da conexão. E aí comecei a fazer as provas, os programas. Então, eu acho que é uma oportunidade muito bacana. Se você estiver numa empresa que tem um programa estruturado e que realmente te dá essa oportunidade como profissional de aprender mais, de se desafiar, eu acho que tem tudo para dar certo, né? Não acho que a expectativa tenha que ser: fiz o meu papel, que foi em ingressar por essa porta de entrada. Esse é só o começo. Né? Então, acho que tem muito da dedicação, da proatividade, do interesse em você estar ali nas coisas, nas pautas, às vezes, não tão comuns da empresa, no relacionamento que se faz. Então, eu acho que é um presente. Eu costumo dizer, quando eu recebo os trainees ali na Americanas, eu falo, olha, aproveitem, porque é uma chance muito diferente. Bacana. Ô, Patrícia, aí, bom, você começou na B2W também já fazem alguns anos aí, né? Quase 9. E o e-commerce estava, enfim, começando ali, né? Enfim, tinha algum tempinho ali. Muita evolução de lá para cá, assim, o que você vê que o que mais mudou, além desse crescimento, né, gigantesco que a gente vê? O que para você é claro, assim, de mudança nesse cenário? Olha, Guapo, eu acho que eu elencaria 2 grandes mudanças. Logo que eu entrei na B2W, a gente estava vivendo ali a construção do marketplace, né? Então, tradicionalmente, acho que todos os e-commerces operavam mais no modelo do 1P tradicional, onde a gente compra e vende, né, aquele estoque. E aí você traz para o Brasil e para os grandes players a construção dessa plataforma. E eu acho que isso tem vários desafios. Em termos de business, faz todo sentido, porque você traz sortimento, né? Então, você consegue garantir o tráfego, você aumenta o sortimento e aí você entra no ciclo virtuoso. Mas a gente também se deparou com vários desafios, porque muitos desses sellers do marketplace eram empresas micro, muito pequenas, né? Que sabiam de vender e não sabiam da logística. Então, me lembro de alguns desafios. Eu fiz uma jornada de visitar muitos desses sellers e muitos tinham ali o estoque na garagem, num quarto. E quando a gente falava de conceitos simples aí de operações, eles eram desconhecidos. Né? Então, isso também foi uma oportunidade, acho que, para os grandes players do e-commerce, porque a gente pôde, no exemplo da Americanas, né, criar uma vertical, que lá a gente chama de Americanas Entrega, onde a gente estrutura o serviço de logística para os sellers que querem focar na venda. Né? Então, eu acho que esse é uma grande transformação que o e-commerce viveu. Tem coisas positivas e tem coisas negativas, pensando não só como profissional, mas como consumidor, né? Eu acho que ainda existe um desafio muito grande na busca, no front dos sites aí, para você poder filtrar e encontrar melhor os produtos que você quer. E acho que agora a gente está vivendo também uma transformação que é nessa questão de
da conveniência para o consumidor, da conveniência para o cliente. Então, eu quero ter tudo o que você precisa. Né? Então, eu quero te dar uma experiência para você comprar de onde você quiser, para eu te entregar onde você quiser. No menor prazo possível. No prazo que você quiser, ao preço que você pode escolher, uma entrega mais rápida ou mais barata, né? Então, eu acho que o desafio agora é a gente conseguir conciliar essas coisas. A gente também vê as grandes empresas fazendo aquisições e fusões para tentar otimizar suas malhas logísticas, né? E tem um desafio enorme, né? Porque a gente começa a ter um atendimento do omnichannel. Então, como é que eu misturo o atendimento de uma malha B2C com uma malha B2B, que tem necessidades diferentes, que tem cobranças diferentes, nível de serviço diferente, né? Então, um exemplo clássico, quando a gente faz uma entrega numa loja, aquela loja quer conferir se tudo que eu estou entregando foi o que ela pediu. Quando eu entrego para um cliente, eu muitas vezes nem vejo o cliente do e-commerce. Eu deixo lá na portaria e passo para o próximo, né? Então, são soluções diferentes, mas que, no fundo, a gente permite que o cliente escolha qualquer uma delas e tem o desafio logístico aqui de conseguir atender da melhor forma e para aquela experiência ser boa, né? Porque antes a gente tinha uma concorrência muito grande em relação a preço, né? Você entrava em qualquer um desses canais digitais e você buscava preço, né? E hoje o consumidor, ele busca preço e ele busca agilidade, entrega rápida. Tem algumas soluções que estão surgindo agora, ou nem sei se é agora, porque você falou que antes os sellers, eles colocavam às vezes os seus produtos nas suas garagens, né? Eles não sabiam fazer logística. Mas hoje você tem uma tendência de dark stores, né? Como que você enxerga isso? Eu acredito que vocês não usem esse modelo de negócio, né? Então, na verdade, eu entendo que a dark store ela facilita muito você ter pequenos locais de armazenamento perto de grandes centros que você consiga atender de uma forma rápida ali, mas você tem pouca mercadoria, né? Normalmente eles são menores, né? Então você não consegue ter muita mercadoria, mas você tem muita agilidade de entrega, né? Como que você enxerga essa questão? A gente tem, tá, Faria? A Americanas é gigante, né? Então a gente tem, eu arrisco dizer que a gente tem um pouco de tudo. Esse é um conceito que a gente começou a internalizar ali no final de 2019, quando a Americanas comprou a Curry e a Pedala, que eram empresas de entrega sustentáveis, só de bike, e que tinham esse conceito da micromobilidade. Então, a gente tem uma configuração onde, às vezes, você usa um container como um ponto operacional, um módulo de um good storage como um ponto operacional, ou lugares pequenos ali onde você concentra a demanda, né? Então, a configuração é exatamente essa que você falou. São lugares menores para trazer agilidade na entrega. E é um modelo que a gente vê como tendência lá fora. Isso já foi lançado e já é realizado há bastante tempo. Tem um desafio de custo dessa conta fechar, né? Eu acho que tem um desafio operacional também, que é a questão da triagem para tantos pontos diferentes. Mas eu acho que se a busca é por agilidade de entrega, ela existe. É por aí. É por aí. E vou além. Eu acho que você pode até combinar com outras soluções, por exemplo, de crowdshipping. Então, você pode ter uma dark store. Os modelos clássicos aí de food service fazem isso, né? Então, você tem ali a dark store e você pluga a rede de entregadores. Então, a busca pela agilidade, ela está resolvida. Acho que você tem outros desafios. A gente discute isso muito nos nossos fóruns de logística urbana, como que isso influencia as cidades, né? Como que isso impacta o trânsito, como que isso impacta a experiência dos cidadãos passando ali mesmo, com as calçadas cheias de moto, fila de moto. Outro dia eu estava conversando com um colega e ele falou, olha, a gente tinha ali uma dark store em Pinheiros e teve um dia que tinha uma fila de 50 motos para fazer as coletas. Imagina, 50 motos numa calçada em Pinheiros, né? Então, você impacta ali no desenho da cidade.
Então, eu acho que ainda tem cenas dos próximos capítulos em Certo. questão de regulação, de como é que isso atua. Mas acho que não tem volta também. Eu vejo muito, não só no e-commerce, mas nas soluções de logística, que uma vez que a gente dá um passo, isso vem para ficar ou vai sendo evoluído, vai sendo melhorado, né? Mas eu acho que faz todo sentido porque você concentra ali as entregas. Bacana. Legal. Ô, Patrícia, aí puxando um pouco para a questão do ESG, né, que você disse que uma tendência aí é pensar nos impactos causados pelo processo logístico, né? Não só em relação ao meio ambiente, né? Assim, existem as siglas a S e a G que às vezes as pessoas não consideram, né? Quais estratégias que a gente precisam ganhar espaço para que essas siglas S e G aí também fiquem mais atendidas do que só o E, né? Então as pessoas entrega com automóvel elétrico e fica nessa, né? Como é que vocês trabalham as outras letrinhas aí? Olha, Guapo, eu acho que você perguntou o que a gente precisa ainda para fazer isso dar certo. Um tema que eu tenho começado a explorar agora, ainda é muito recente, mas é pensar nessas iniciativas de uma forma não muito tradicional, né? Então, acho que quando a gente faz qualquer projeto, ainda mais em logística, o primeiro indicador que você busca é financeiro. Né? Como é que eu trago algum saving, como é que eu reduzo um custo. E eu acho que os projetos ESG eles precisam ser avaliados de uma forma diferente. Porque se você fizer só essa conta financeira, hoje ela tende a não fechar, né? Então, estou começando a estudar a questão do Social ROI, que é o retorno social dessa iniciativa. Então, já tem um pouco de literatura sobre isso, pouco, assim, é um processo que ele precisa ser feito com uma mensuração não só qualitativa, mas também quantitativa, com grupos ali de controle para você comparar. Mas é isso, qual o retorno que você está trazendo além do da sua empresa, além do da sua atuação, além do financeiro, né? Então, vou dar um exemplo. A gente tem um projeto que também é icônico aí na companhia, que é o Americanas na Favela. Então, lá no ano passado, a gente fez uma parceria com uma startup, que é a Favela Brasil Express, que faz parte do grupo do G10 Favelas, onde a Americanas já tem outras parcerias. E a gente estruturou 7 bases de entrega nas comunidades. A primeira delas foi em Paraisópolis. Então, o conceito desse modelo é você gerar emprego dentro daquela comunidade, gerar melhorias na vida mesmo, na rotina, no dia a dia daquela comunidade. Vou citar outro exemplo de parceria dentro desse projeto. A gente, junto com o Google, fez o Plus Code. Então, teve um lançamento também público, esse lançamento, onde o Google consegue criar CEPs, né? Ele categoriza ali os endereços, ele cria uma plaquinha, coloca um CEP, e se você for no Google Maps ou no Waze, você encontra aquele endereço pelo CEP do Google, e não o CEP tradicional dos Correios. Legal. E isso já está ligado no nosso TMS da Americanas. Então, quando o entregador vai fazer a entrega, ele pode acessar aquele Plus Code. E aí a gente fala, bom, beleza, isso ajuda o entregador, né? Mas ajuda aquele morador. Porque a pessoa não ter um endereço, às vezes, priva de um monte de outras coisas. Você priva aquela comunidade de se inscrever, sei lá, em um determinado programa social. Você priva aquela comunidade de participar de um concurso, porque você não tem um endereço, né? Então, eu acho que... Qual o tamanho desse impacto? Hoje, a gente não... nos modelos cartesianos, a gente não tem como medir, né? Mas gera um baita impacto. Então, pensando numa comunidade como a de Paraisópolis, mais de 100 mil habitantes, o que significa para aquela comunidade você ter uma entrega na porta da sua casa, que antes ninguém tinha esse direito porque não se sabia entregar, porque não existe um CEP. Não, até uma sensação de que, gente, eu estou aqui, né? A própria pessoa que mora ali,
E uma outra questão também, quando você gera emprego ali, as pessoas, você tem uma autocirculação financeira ali, monetária ali. Porque a pessoa que ela recebe o salário dela, ela vai gastar lá mesmo. Né? As comunidades são gigantescas. É isso. Então, isso eu acho que é um outro eu ponto bacana. Eu não tinha me dado conta, e esse projeto da Patrícia, que ela está comentando, ganhou o prêmio BBM ano passado, na categoria ESG, né, Patrícia? Exato. E até... Na verdade, Guapo, a gente ganhou o ESG com a Frota Elétrica e a Favela Brasil Express ganhou como startup. Né? Eles inscreveram junto com a gente o projeto. O case, Mas até então eu não tinha me dado conta de que, cara, dentro da favela não existe um CEP. Não dá para você ir lá no e-commerce e fazer uma compra, porque o correio não chega, né? E aí tem toda uma história da Favela Express e tudo mais, de que eu nem sabia desse código postal aí do Google, mas o cara dizendo assim, quem entrega é um cara da comunidade, que sabe que o Faria mora perto do barraco tal. Aí, cara, isso causa um impacto, assim, fora... Né? Não dá para contabilizar muito, né? E a gente que às vezes não vive nesse meio, não tem noção, né, dessa transformação, né? Então, mas eu acho que é esse o ponto, a gente tem que aprender a contabilizar. Isso, porque é um impacto. Sim. Né? É um impacto, inclusive, eu acho que não só para a empresa, mas para o S, para a sociedade. Né? Então, o emprego que eu gerei para aquelas pessoas que estão atuando naquela base, gera quanto de mudança para aquele grupo? A inserção de toda essa comunidade no mapa do e-commerce, esse é o jargão, inserir essa comunidade no mapa do e-commerce. Gera quanto? O que eles ganham com isso? Eles ganham tempo, eles ganham acesso, né? Eles ganham renda para reinvestir aqui nesse ecossistema. Então, tem muitos indicadores que você pode medir, só que não é no modelo tradicional. Patrícia, tem um outro ponto aí. Você sabe que eu conheço um pouquinho de Americanas, e eu sei da preocupação que Americanas tem com ISD. E aí, de repente, a gente podia pensar em alguma coisa. Eu vou te fazer uma proposta. A gente pensar um pouquinho em relação a programas de prevenção de acidentes. Salvar vidas. E a gente sabe muito bem, quando a gente tem algum tipo de acidente, principalmente em rodovia, envolvendo algum tipo de caminhão, a gente sabe que é uma catástrofe. Né? Então, normalmente, o caminhão ele não se acidenta sozinho. E um caminhão se acidentando, junto tem diversos outros carros. E a gente sabe o potencial que isso pode acontecer. Então, sabendo da preocupação de vocês, vamos ganhar outro prêmio no ano que vem? Vamos pensar num programa de prevenção de acidentes. Vamos. Eu acho que a gente está atendendo o social. Quando a gente pensa nisso, eu acho que a gente está atendendo bem a questão de social, né? Vamos, eu acho que tem um mundo a ser explorado. Né? Então, tá aceito aí o desafio. Boa. Ou a proposta, né? Não sei. Depois a gente inscreve nós vamos montar junto. Nós vamos montar junto. Coloca no prêmio lá. Legal, mas eu quero ainda seguir pela letra S aí, mas agora é um pouco diferente, né? Porque assim, como é ser uma gestora mulher num setor totalmente masculino, né? Assim, não sei como é que é o ambiente lá na Americanas, mas a gente sabe que é um setor tradicionalmente masculino, né? Como é que foi isso para você, assim? Ou como é que é, né, ainda? Guapo, eu sou uma pessoa que eu não tendo a minha intimidade diante das situações, né? Então, eu acho que, sim, a logística é um ambiente muito masculino, Faria sabe muito bem disso. Americanas, eu acho que, não por escolha, mas você acaba tendo profissionais que seguiram essa carreira e que eles são, em sua maioria, homens. E eu acho que homem pensa diferente de mulher. Ponto. Não só no âmbito profissional, mas no âmbito pessoal, né? Então, eu acho que tem desafios? Tem, mas eu tenho visto muito espaço, inclusive dado por homens. Então, os meus gestores, as lideranças na Americanas mesmo, incentivam muito, sempre me deram muita abertura, muita autonomia. Eu passei por 2 licenças maternidades na Americanas, tive apoio irrestrito, assim, pra vocês imaginarem. Mas eu acho que isso não vem só pelo feminismo, né? Isso vem por um conjunto de produtividade, das entregas, do que você se propõe. Então, eu acho que tem muito uma questão de posicionamento. Para mim, acho que se a gente se posicionar, se nós mulheres nos posicionarmos
com o que a gente acredita, da forma que a gente acredita, eu acho que só tem a contribuir. Mas vai muito de pessoa. Já escutei muitas coisas no mercado que você não imagina, né? Eu me lembro, vou contar uma. Se for muito pesado, depois ele edita, depois você corta. Mas eu me lembro, um dia eu saindo da empresa, eu precisava ir buscar minha filha na escola, ela era pequenininha, tinha meses. Então, eu saindo, cruzei na escada com uma pessoa, ele falou assim, Patrícia, eu precisava conversar com você sobre tal tema. Falei, sem problemas, amanhã eu te procuro e a gente vê. Né? Ele olhou no relógio, já são 6 horas, né? Já eu também preciso ir buscar meu pet shop, meu cachorro no pet shop. Aí eu falei, pois bem, vá buscar seu cachorro que eu vou buscar minha filha. E assim eu fui. Não é algo que me fira, mas é uma comparação, no mínimo, desnecessária. Né? Então, eu acho que você tem conceitos aí muito arraigados, e acho que quando você coloca essa diversidade na liderança, não é para defender uma causa. Eu acho que, vou falar por mim, né? Mas eu não estou ali para defender direitos das mulheres. Eu não estou ali para ser uma feminista na gestão da logística e vamos revolucionar, vamos pintar tudo de rosa. Apesar de eu estar de rosa. Rosa é uma cor até não muito comum no meu guarda-roupa. Mas não é isso. Eu acho que é muito mais pensar diferente. Né? Porque quando a gente tem ali 90%, 95% dos homens tomando essas decisões, as mulheres têm uma história diferente, elas vivem coisas diferentes. Qualquer grupo, não só as mulheres, mas qualquer grupo que seja minoria, acho que passa por um processo diferente. E quando ele chega ali na liderança, ele não está para julgar essa diferença, ele não está para julgar a questão de gênero, a questão sexual ou qualquer que seja a diferença. Ele está ali para decidir com outro mindset, né? Para interpretar as situações com outra cabeça. Então, eu acho que é essa a diferença. Perfeito. Eu acho, assim, a gente já discutiu algumas vezes aqui essa questão de diversidade, e eu acho que o principal ponto é esse, assim, são mindsets diferentes e que enxergam problemas e soluções também de formas diferentes. Acho que as pessoas e as empresas têm descoberto isso cada vez mais, né? E aí você consegue enxergar o problema como um todo, né? Porque às vezes você só enxergava por um viés, agora não, né? Então você tem visões diferentes. Acho que isso faz total diferença, né? Na forma de resolver, na forma de tudo, né? E elas são complementares, na verdade, né, Guapo? Eu não acho que a gente deveria associar, por exemplo, mulheres na liderança, isso não é antagônico a uma liderança masculina. Isso é complementar, né? Você pode agregar outros pontos de vista, você pode talvez ter um resultado um pouco mais abrangente do que o tradicional. Legal. Patrícia, um outro tema aqui que você cita até como tendência é colaboração, né? Que para mim também é algo que a gente tem que tratar demais, assim. E que se torna uma oportunidade à medida que você ganha visibilidade, né? Você vê isso acontecendo na logística brasileira? Ou isso é só um desejo? Como é que você vê isso? Eu vejo o pontapé inicial disso. Para mim, a gente está aqui, né, se relacionando, falando de logística. A gente tem vários grupos que trocam informações. Então, profissionais de logística que estão ali o tempo inteiro se conectando, compartilhando cases, compartilhando ideias. Então, hoje, acho que a gente tem muitas soluções no mercado, né? Tudo está muito grande, você tem um monte de informação, você tem um monte de startup, você tem um monte de empresa. E é difícil acompanhar tudo isso sozinho. Então, eu acho que a colaboração ela só tem a agregar quando você encurta o caminho, quando você, de fato, compartilha esses cases para outras pessoas encurtarem ali, né, sua trajetória em qualquer projeto, em qualquer experiência que elas façam. Mas eu ainda acho que o segundo passo é você sair dessa colaboração ali na pessoa física e levar isso para implantações, para projetos de fato colocados em prática nas grandes empresas. Né? Então, e acho que isso é muito consequência
de como a gente foi ensinado. Eu me lembro uma vez eu num evento lá na GV, e tinha ali representantes de empresas públicas, de ONGs, de empresas privadas, da academia, e a gente discutindo problemas ali do cotidiano, de Black Friday, como é que você faz no pico, como é que você faz com a entrega rápida. E, no fim, os problemas das grandes empresas são os mesmos e as soluções são as mesmas, né? E aí eu até brinquei ali com os professores, eu falei, olha, na academia vocês ensinaram que a gente tinha que criar barreira de entrada, né? Então que eu não podia contar a minha vantagem competitiva para o meu concorrente. Pois é, como é que eu vou colaborar como é que agora? Né? Como é que agora eu vou chegar lá para o CEO da empresa e falar, olha, vamos compartilhar aqui os nossos carros com o concorrente? Então eu acho que a gente está muito mais evoluído do que a gente foi lá atrás, mas eu não vejo ainda muitas coisas ou muitas ideias virarem prática e virarem realidade no mundo corporativo. Legal. Principalmente entre concorrentes ou entre o mesmo setor. Assim. Acho que você vê muito mais entre startup com a grande corporação ou com outros segmentos, mas talvez seja até um pouco romântico a gente achar que um dia os concorrentes vão compartilhar, não sei. Eu acho que algumas coisas sim. Eu acho que a tendência é essa. Hoje, quando você estuda o ecossistema a qual você pertence, você mapeia dentro dele os seus concorrentes. Seus concorrentes estão dentro do seu ecossistema. Então, às vezes tem uma coisa ou não. Então, de repente, um depósito compartilhado num local estratégico, alguma coisa nesse sentido. Vamos ver aí cenas do próximo capítulo, mas eu acho que tem possibilidade. A gente tentou fazer, não conseguimos. Eu conheço alguns cases assim, mas de indústrias muito diferentes, assim, né? O que já é raro, porque o veículo é diferente, a forma de se fazer é diferente, né? Mas assim, de setores muito próximos, tô para conhecer. Tem desafios. E tem desafios de tecnologia, de tracking, né? Qual que é o sistema que eu vou usar? Então, nesse caso, era um projeto que, inclusive, foi a Scambo que estava intermediando. Era um projeto do Banco Mundial para um grupo multi-stakeholder. E a ideia era usar o conceito do hub urbano, da micromobilidade ali que você abordou no início, faria em lugares, obviamente, de muita concentração, onde eu tivesse prédios públicos inutilizados. Então, tinha gente da CET, tinha gente da Secretaria de Transporte. Então, era assim, vamos fazer um teste? A gente coloca carga de vários embarcadores ou de várias transportadoras ali, aquele passa a ser o hub compartilhado e aí a gente faz a entrega. E daí vamos medir se foi mais rápido, se foi mais barato, se poluiu menos. Conceitualmente faz todo sentido. Mas aí depois você traz as questões práticas, né? E o seguro da carga? E o tracking? E o operador vai operar no sistema da Americanas, no do Mercado Livre, no da Magazine Luiza, no da Via Varejo, no do Carrefour? Como é que vai ser? Então, acho que precisa ser algo um pouco mais estruturado e um pouco mais com muito patrocínio da alta liderança de todas as empresas para isso poder dar certo. Não sei se a gente já chegou nessa era. Vamos ver. Ô, Patrícia, e você como gerente ali de logística e inovação, né? Onde é que você busca conhecimento? Onde é que, quando a gente, agora mais especificamente inovação, né? Onde é que você busca isso, esses novos projetos? Como é que você faz esse filtro? O que para você é inovação? Como é que é isso lá no teu trabalho? Tá. Eu acho que a gente tem hoje grandes hubs de inovação. Então, de novo, conhecimento você tem um monte aí, né? Quer dizer, conhecimento não, informação. Então, você tem muito relatório, você tem muito case, e aí você vê aqui a construção de alguns conteúdos de nicho, como na INSTech, como na Mundo Logística, né? Então, a gente procura estar sempre se relacionando com essas pessoas, se relacionando com esses veículos de comunicação para você estar atualizado, né? E aí surge um monte de coisa. Eu acho que a volta dos eventos, que a gente também estava falando, né, Guapa? A volta dos eventos presenciais, onde você troca ideia ali, onde você conhece uma solução e você vê como que ela se conecta com a sua necessidade, provoca também muita coisa. Então,
para mim, a melhor forma é estar nessa rede de relacionamento, porque as ideias fervilham, né? Os cases fervilham, todo mundo já testou alguma coisa ou já pensou em alguma coisa. Então, é assim que a maioria dos exemplos que eu tenho vivido tem acontecido. Ok. Deixa eu perguntar um negócio para a Patrícia aqui, um negócio que sempre foi uma curiosidade para mim. Há uns 2 para 3 anos, talvez, virou febre aí uma propaganda da Amazon de um dirigível, e dele saíam diversos drones, faziam entregas, voltavam para esse dirigível. Né? Não sei se vocês viram isso. Né? E aí depois, claro que isso não era real. Mas quão longe a gente está disso? Quão longe você acha que a gente está disso? Eu tenho ouvido falar em empresas já testando drone para fazer entrega. Né? Então, já que a gente está falando de inovação, será que algum dia a gente vai ter um hub flutuante aí fazendo entrega via drone? Eu acho que não, tá? Eu acho que o drone, ele não é uma solução que vai substituir os carros que hoje fazem as entregas. Eu acho que o drone, ele vai ser usado em alguns casos específicos onde ele gere valor. Então, vou contar, teve um painel no evento da Logística do Futuro, né, Guapo, que falava um pouco sobre isso. E a gente tinha lá representantes da Amazon, da Accenture e do iFood. E o Fernando contou o caso dele de drone, falando, olha, a gente não usa drone para fazer todas as entregas, mas tem um lugar muito específico no Sergipe, onde você tem um município e você tem um rio no meio. Para você percorrer, sair desse município e ir para o outro lado do rio por via terrestre, você leva 50 minutos. E você leva 4 minutos de drone. Então, eles fizeram um hubzinho, chamaram a ANAC, tem que ter toda uma questão de regulação. E aí eles fazem hoje esse trecho de cruzar o rio, tem um shopping desse lado. Eles cruzam o rio em 4 minutos. Tem um hubzinho do outro lado do rio que recebe esse drone e os pedidos, e dali eles plugam os entregadores para fazerem o last mile do food service aqui. Então, eu acho... Tem uma pequena perna da cadeia que é feita via drone. Isso. Então, você tem questões de autonomia, você tem questões do peso do produto que o drone aguenta, da regulamentação. Então, eu não acho que a gente vai ter meio que cyber entregadores. Tá bom. Perfeito. Ô, Patrícia, aí mudando um pouquinho de assunto, você disse que a maternidade para você foi uma experiência transformadora, né? Que trouxe vários conhecimentos aí, enfim. Como é que esse fato de ser mãe se refletiu na tua vida profissional, por exemplo? Né? Como é que isso mudou a Patrícia? Eu acho que ser mãe muda tudo, né? As suas horas de sono, o tempo que você tem para tomar banho, enfim. Mas eu acho que é uma transformação enorme, muito gostosa. E a minha decisão de ser mãe, ela também foi planejada, né? Meu marido queria ter filhos até antes, assim. Eu falei, vamos combinar. Não vou ter antes dos 30. Porque a gente veio para São Paulo para fazer carreira, pela pegada profissional, então vamos combinar. E aí, quando eu ia fazer 30, dos 29 para os 30, foi quando eu fui para B2W. Aí eu negociei com ele de novo. Falei, aguenta mais um ano aí, porque não vai dar. Acabei de entrar na empresa, não vou engravidar agora. Então, eu acho que tem um pouco dessas preocupações. E no início eu pensava muito que a maternidade e carreira era uma escolha, sabe? Então eu achava o seguinte, fui mãe, cheguei neste nível aqui profissional, é meu teto, porque agora eu vou ter que me dedicar a outras coisas, né? E hoje eu não acho mais isso. Eu acho que requer muito autoconhecimento para saber o que é importante, quais são as prioridades e como você concilia tudo isso. Então, no meu caso em específico, não tenho nenhum julgamento a nenhum modelo de maternidade, mas eu nunca pensei em deixar de trabalhar. Porque eu gosto, porque
eu gosto de me sentir produtiva, porque eu gosto de falar de outras coisas. Eu tenho uma amiga que brinca, né? Quando acabou a licença maternidade dela, ela falou, nossa, voltei pro trabalho, começaram minhas férias. Eu posso sentar e tomar um café e não falar de fralda. Então, eu acho que tem também esse outro lado. Mas o desafio de conciliar as coisas é gigante, gente. Eu acho que tem um equilíbrio, eu acho que a gente tem que buscar um equilíbrio muito grande entre trabalho, família e saúde / bem-estar. Né? Eu acredito muito nisso, que se você tiver você tem essa tríade, se você tiver qualquer um desses lados desequilibrado, você desequilibra todos os outros. Então, acho que você cuidar da família, cuidar da saúde e do bem-estar faz bem pro trabalho. E se você se dedicar muito ao trabalho e esquecer de fazer as outras coisas, ou você vai perder a tua família, ou você vai adoecer, e aí vai impactar no teu trabalho. Então, os três têm que estar em perfeito equilíbrio para que dê certo. E eu acho que cada um tem a sua balança ali, né, Faria? Então, de novo, é preciso muito autoconhecimento para você saber o que você quer e, principalmente, o que você não quer. Né? Então, muitas pessoas me perguntam isso. Nossa, Patrícia, como é que você dá conta de administrar esse tanto de coisa? Enfim, eu acho que a maternidade ela sempre vem acompanhada de culpas, né? Então, você fala, poxa, será que eu devia estar mais tempo com meu filho? Poxa, será que eu devia estar galgando outra coisa profissionalmente? Mas eu acho que, no fundo, você tem que estar feliz. Você tem que estar feliz com as suas escolhas, com a qualidade do tempo que você dedica para tudo isso, para cada uma delas. E eu acho que a gente acaba sendo muito mais produtivo. Então esse é o tempo que eu tenho aqui para produzir. Vou ter Bora! que resolver. Então vamos, não dá para perder o foco, não dá para ficar pensando em outras coisas. Tá? Então, agora eu tô com a minha filha. Não vou ficar aqui no celular, não vou ficar resolvendo coisa do trabalho, a menos que, né, que seja uma necessidade. Então, eu acho que é um pouco dessa configuração, mas sempre com esse limite do que você quer e o que você não quer. Né? Muito bem. Ô, Patrícia, existe algum projeto, uma ação, um dia na tua carreira que te deixa assim orgulhosa, que foi marcante para você? Um dia? Tem vários. Tem um dia, já faz tempo isso, né? Mas tem um dia curioso, que foi o dia em que eu virei gerente. Então, eu estava na Abril e foi no dia do meu aniversário. Então, foi um dia curioso, assim, porque eu recebi a notícia... Eu tinha 24 anos. Então, eu recebi a notícia de uma promoção, foi super legal. Que presentão, assim. Eu falei, nossa, falei pra minha chefe na época, eu falei, você acertou. Você estava fazendo generosa. 24 anos. Era o dia do meu aniversário de 24 anos. E com um monte de medo, né? Falei, nossa, e agora, gente? Mas foi um dia icônico, assim, acho que pela conquista, pelo marco e por essa coincidência. Mas tiveram muitos outros, assim. Eu tenho um envolvimento muito grande com o time, né? Com as pessoas que a gente convive a maior parte da nossa vida, que é no ambiente corporativo. Então, eu tenho esse relacionamento muito próximo. Ser ganhador do prêmio BBM foi uma delícia, entendeu? Foi uma super conquista, todo mundo vibrou, porque foi um projeto idealizado pelo time, não foi algo imposto pela liderança. Sabe? Agora precisamos ter frota elétrica. A gente começou a ir para o mercado, a conhecer o que tinha de solução, ir em umas feiras de micromobilidade. E aí a gente começou a amadurecer isso. E eu falei, nossa... Eu até brincava, né? Eu falei, gente, como profissional de logística, a gente precisa pagar um pouco dos pecados ambientais aqui. Vamos fazer alguma coisa. Então, foi super gratificante, assim, porque é reconhecimento de um trabalho de um monte de gente. Né? Então, de um monte de sonhos. Pena que a equipe não pôde estar lá. Né? Que foi ano passado e aí a cerimônia... A gente fazia transmitido, né? Em função da pandemia. E aí só tinha um representante de cada projeto, né? Então não podia ter equipe, né? Então, mas que bom que o pessoal ficou feliz. Assim, muito legal, né? Muito legal. Tá, João. E como é que foi esse primeiro dia? 24 anos, imagina, 24 anos, numa cidade que você pouco conhecia. Mulher. Né? Mulher, setor de logística. Como é que foi esse primeiro dia? E aí que tá, né? Quando eu falei um presentão, porque assim...
É uma alegria ou vem muito acompanhado da responsabilidade do cargo? Como é que é isso? Sempre vem acompanhado pela responsabilidade, né, Guapo? Eu acho que no pain, no gain. Mas foi muito bom, foi uma trajetória de muito aprendizado, de muita descoberta, né? Eu estava assumindo um time que eram os meus pares até então, gente de muito tempo de companhia, então tinha gente de 20 anos de companhia. Então, eu acho que tem um pouco esse desafio de você se provar, né, como nova, jovem. Tiveram momentos bem difíceis e tiveram momentos muito, muito legais. E tem um marcante, quando eu saí da Abril, eu dividia a mesa, assim, do meu lado sentava o Airtinho, era o nome dele. É ainda, né? O nome dele. E ele tinha 35 anos de empresa. A gente trabalhava com produção de livros, né? E a gente era muito forte na relação com o governo por conta dos programas de livros para as escolas públicas. Então, a gente produzia parte desses livros e o Airtinho era a pessoa que se relacionava ali com o governo. E aí, o dia que eu fui embora, eu lembro dele me abraçar, eu cumpri aviso prévio, treinei outra pessoa. No último dia, eu me lembro, ele ficou até o final, já era de noite, a hora que a gente estava indo embora. Só tinha quase eu e ele ali, ele sentou do meu lado e falou: Paty, queria te dar um abraço. E aí ele me abraçou e chorou. Eu falei: por que você tá chorando, Airtinho? Porque eu aprendi muito com você, Paty, foi uma delícia e tal. Então, no fundo, eu acho que tem muito de expectativa, né, Guapo? Das relações que você constrói. De novo, para mim, a carreira ela é fruto de relacionamento, ela é fruto das escolhas que você toma ali, né? Então, acho que deve ter sido um trabalho bem feito. Com certeza. Mas isso eu ia te perguntar também, assim, né, diante de tanta gente, né, e você mesmo com menos experiência, hoje você olhando assim, o que você acha, qual foi o motivo da Patrícia ter sido promovida? Né, assim, qual foi a característica? Escolhida, né? O que você acha hoje olhando? Eu acho que eu tenho características, por exemplo, de muita organização, de muito planejamento. Era uma cadeira de planejamento de produção, né? Tá. Então, eu tinha essa questão do planejamento, eu tinha essa questão da visão, uma visão mais ampla de negócio, como que as coisas se conectam. Então, a gente não está aqui falando só da logística, o que eu preciso fazer junto com o time comercial, o que eu preciso fazer junto com o time editorial, né, nesse exemplo. Então, eu acho que tem muito dessa questão do planejamento, tem muita questão de comunicação. Então, eu realmente acho que essa facilidade de transitar em diferentes mundos também sempre foi uma habilidade que eu tive, que sempre foi muito explorada assim, no mundo corporativo, né? E que eu adoro. Então, o relacionamento, né? Relacionamento é super importante, né? Você conseguir transitar entre todas as áreas, eu acho que a pessoa que conecta, né? Eu acho que é um perfil muito bacana. Também, assim, no nosso podcast, que várias vezes a gente acabou caindo nesse assunto, que é isso, né? Você trabalhar numa área, mas conhecer as outras, né? Entender a conexão que uma tem com a outra. E acho que na logística isso ainda é mais importante, né? Porque no final, tudo estoura lá, né? Tudo estoura lá. Então você precisa saber o porquê, você precisa saber de tudo, né? Então, acho que essa é uma característica super importante. E essa busca de melhorar também, né? Onde é que tem oportunidade? Porque geralmente a gente assume as posições e as coisas são assim porque sempre foram assim, né? Então, o que tem de oportunidade? O que dá para fazer de diferente? O que dá para trazer de inovação? Né? Então... Legal. Patrícia, agora a gente vai para o quadro final aqui que a gente chama de dicas e impressões. Quero que você deixe aí algumas dicas para os nossos ouvintes, tá? Primeiro, dica de um livro. Tem um livro aí que você gostaria de indicar? Guapo, eu não tenho um livro em específico. Eu não sou muito fã aí da leitura de negócios, apesar de eu ter me formado em administração. Sou mais dos romances. Eu gosto muito de autores... Mário Vargas Llosa, um peruano que foi prêmio Nobel, muito boa a escrita dele. Gosto do Carlos Ruiz Zafón. Então, eu deixaria esses nomes aí como
como indicações. Legal. Mais de livros de distração. Boa. Tem alguma personalidade que te influenciou? Pessoa? Não precisa ser exatamente alguém conhecido do público aí. Sempre tem, né? Eu acho que pensar em personalidades é algo muito distante. Não sei se me influenciaria de alguma forma, mas eu acho que tem, assim, na história de vida, minha mãe, né? Minha mãe sempre foi aí uma pessoa de referência para mim, foi uma guerreira que enfrentou muitas dificuldades e me ensinou quase tudo que eu sei. E tem, nessa minha experiência, eu comentei com vocês aqui na ONG, eu tive uma líder que foi muita inspiração para mim, né? Eu acho que era um ambiente muito diferente do que a gente vê aqui no mundo corporativo. Então, eu sempre admirei muito a forma como ela trabalhava com ideologia, com inspiração, fazer o que é certo porque é certo, né? Então, foi uma grande inspiração aí para mim, acho que em modelo de gestão. Legal. Tem alguma frase preferida que você usa aí para tua vida? O ótimo é inimigo do bom. Que é bem Boa. difícil para mim como uma virginiana. Então, eu sou super perfeccionista. Outro dia eu estava fazendo uma atividade lá com a minha filha e aí tinha que desenhar as pessoas da família e falar qual era o superpoder de cada um. Minha filha olhou para mim e falou assim, o seu é o de fazer tudo muito bem feito. Olha só. Mas é inimigo do bom, né? Então, eu acho que a gente, às vezes, se prende muito ali ao perfeccionismo e perde o timing, deixa de sair da inércia. Então, eu tenho praticado mais o ótimo é inimigo do bom. Joia. E um conselho para quem está começando, né, na carreira aí, que você pode falar? Olha, eu acredito muito que as pessoas que estão começando na carreira precisam observar muito. Então, observar o que acontece, observar o funcionamento das coisas com muita humildade, para depois poder pensar em outros aspectos. E, de novo, eu vou talvez ser repetitiva aqui, o relacionamento. Então, construir referências, construir relações genuínas ali de troca, né, de aprendizado. E acho que quem está começando não tem só a aprender, também tem muito a ensinar. Então, focaria bastante nisso, procurar pessoas de referência, pessoas que você admire, para te mentorar, para isso ir construindo seu repertório, né, seu posicionamento. Legal. Muito bom, né, Faria? Excelente. Sempre bom aqui. Excelente. Valeu, obrigado pela tua presença de novo. Imagina, é sempre uma satisfação. Patrícia, obrigado pelos ensinamentos, parabéns pela carreira de sucesso. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo está aprendendo muito com as tuas experiências. E muito obrigado. Espero que a gente possa compartilhar novas experiências em breve. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela conversa, obrigada pelo relacionamento, né? É isso aí. Valeu, Patrícia. Bom, pessoal, então é isso. A gente vai finalizando aqui mais um episódio do NS TechCast. Espero que vocês tenham aproveitado. E a gente encontra vocês aí no próximo lançamento. Até a próxima. Valeu.